Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mundo Escoliose. Aqui nós discutimos sobre assuntos que desenvolvam segurança no seu raciocínio clínico e vão te gerar resultados. Eu sou a Mirla Moreira e o tema de hoje é pacientes adultos com escoliose. Eu separei aqui, quais perguntas vocês mais me fazem, no dia a dia em relação ao tratamento da escoliose com os nossos pacientes adultos, Quantos desafios nós temos, para enfrentar quando um paciente desse chega para você? E é importante que a gente alinhe os nossos conhecimentos, que a gente saiba passar isso para frente e que alinhe lá com as expectativas dos nossos pacientes. A escoliose, a gente sabe que é uma deformidade da coluna que acontece aí de forma tridimensional e que ela ocorre e é a melhor fase de tratamento quando a gente se fala, por exemplo, de uma escoliose idiopática, que é a mais comum, no caso 80% dos casos de escoliose são uma escoliose idiopática que não tem aí uma causa definida. E quando esse paciente, por exemplo, não é tratado lá na fase infantil ou juvenil ou adolescência, nesse período de estirão de crescimento, esse paciente acaba tendo uma escoliose, que foi ali estruturada na fase da adolescência, e ele veio agora a ter uma escoliose estruturada, então uma escoliose idiopática do adulto. E todo fisioterapeuta que me pergunta, Mirla, como é esse tratamento, como é que desenvolve, como é que a gente tem que proceder com esses pacientes para que com isso a gente consiga gerar e levar o melhor resultado aí para os nossos pacientes e fazer com que essa expectativa mesmo que ele traz para a gente e que a gente leva até ele sejam compreendidas e para que cause um impacto muito positivo nesse paciente quando a gente for dar alta, por exemplo. Esse desafio aí, do tratamento da escoliose nos pacientes adultos, ele vem principalmente no início ali, quando a gente vai avaliar o nosso paciente. Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é que a avaliação, todo o tratamento do paciente adulto que tem escoliose, ele vai ser igual ao paciente adolescente. Então, quando ele chega pra gente, esse paciente a gente já tem que direcioná-lo da mesma forma. A única coisa é que existe alguns pontos que com pacientes adolescentes a gente usa, que é no caso um fator de progressão, ou por exemplo, qual fase ele se encontra para ver se essa menina ela menstruou, e quanto tempo de tratamento nós vamos ter, quanto tempo de evolução dessa curva vai ter. Então, alguns desses pontos, existem outros, a gente não precisa, por exemplo, olhar para o nosso paciente adulto. Mas é importante que a gente passe essas informações para esse paciente para que com o tempo ele venha compreender que a escoliose dele não necessariamente evolua. Se ela vier a evoluir, é só quando, isso é importante, já pega o caderninho, anota essa dica que é dica de prática clínica, tá? O paciente adulto, quando ele evolui, é só quando ele não conhece a deformidade que está acontecendo ali na coluna dele. Ou quando, por exemplo, esse paciente, por não conhecer, ele tende só a relaxar o corpo. Então pensa lá, a ação da gravidade agindo lá naquele corpo, uma musculatura totalmente desorganizada, sistema nervoso central mandando informações totalmente desorganizado, porque não tem um conhecimento, uma consciência corporal do que está acontecendo naquele corpo. Então, é muito importante a gente compreender isso, porque as pessoas confundem, o meu paciente adulto ele vai evoluir mais, Os estudos mostram ali que os adultos eles podem evoluir em torno de 1 grau por ano, Esse é mais ou menos uma linha de raciocínio que a gente segue. Porém, isso acontece se o seu paciente não tiver consciência dessa deformidade. E aí está a função do fisioterapeuta. Você sabe, a primeira coisa que um paciente com escoliose na fase adulta, então após os 18 anos de idade, a primeira coisa que eles reclamam
em relação, né, ao que mais incomoda ele, o que eles vêm e falam assim, ó, relata lá pra mim, doutora, eu tô vindo aqui porque eu vi que eu tenho, né, a minha vida toda eu observei que eu era meio tortinha, mas, né, minha mãe nunca olhou, passou despercebido. Mas hoje me incomoda a parte estética, porque eu percebo que as minhas costas é um lado mais alto do que o outro, ou porque eu percebo que a marcação da cintura, a vida toda a minha marcação de cintura foi diferente, ou os meus ombros estão desnivelados, eu percebo, e às vezes algumas pessoas me falam que eu tô torta, mas eu nunca tratei, porque eu achei que não, era bobagem, não precisava. Só que isso vai incomodando drasticamente de tempos em tempos, até chegar lá na fase adulta, né, em que o próprio paciente começa a realmente se observar e pode andar aí com as próprias pernas, né, porque às vezes os pais não entendem, porque não sabem da deformidade também, ou acabam não tendo condições de tratar e passa despercebido. Existem tantos fatores que levam a um paciente criança e adolescente não tratar uma deformidade, que quando chega na fase adulta e eles percebem que eles, né, precisam cuidar da saúde deles, que alguma coisa ali está acontecendo que não é normal e que eles não se sentem bem com aquilo, é quando eles vêm procurar a gente. E aí, físio, você tem que estar preparado para poder acalmar esse paciente, para poder explicar de forma leve, de forma tranquila o que pode estar acontecendo e o que ele deve fazer, o que ela deve fazer para poder, da melhor forma, tratar, né, e ter aí um resultado incrível. Inclusive, você, físio, precisa se sentir seguro, né, ter aí um raciocínio clínico muito aberto para poder levar essa conversa com esse paciente de uma forma muito firme, de uma forma ao mesmo tempo leve, para que ele entenda que essa escoliose na fase adulta ela não vai evoluir. E que se, dica de prática clínica, tá? E que você coloca aí no seu dia a dia, que é muito importante. E que se ele realmente levar o tratamento a sério e colocar tudo que você ensinar para ele, de exercício, de consciência corporal, de autocorreção na rotina dele, trabalho, estudos, fazendo uma atividade de vida diária, na própria atividade física, vai para academia, andar de bike, fazer um esporte que ele goste ali, mas ele sempre se autocorrigir e ensinar esse corpo e esse sistema nervoso central de que ele tem uma nova percepção do corpo dele, uma nova reorganização postural, de que sim, ele pode ter uma qualidade de vida em relação à estética, à diminuição de dor em casos em que esse paciente tiver dor, né? Que a gente sabe que não necessariamente a escoliose cause dor, e sim outros fatores, que a gente hoje não vai abordar isso, mas provavelmente logo nós abordaremos sobre dor no tratamento da escoliose, mas abordar esses pontos, né? Ensinar esse paciente de que ele vai ter melhoras positivas se ele colocar tudo em prática. A gente brinca aqui no consultório, você deve fazer muito isso aí, físio, de que a gente precisa fazer aqui, ó, os nossos 100% dos nossos 50%, o seu paciente tem que fazer os 100% dos 50% dele. Unindo tudo isso, o tratamento é muito eficaz. Às vezes, a falta de uma informação direcionada para esse tipo de paciente é o que traz aí o fracasso de um tratamento, sabe? Então, a gente precisa direcionar esse paciente da melhor forma. E quando eu falo de alinhar essas expectativas, já começa aí. Tanto alinhar as expectativas para você, físio, para você achar que você vai fazer um tratamento e eu preciso daqui 6 meses fazer um raio-x, né, uma panorâmica da coluna do meu paciente, e esse paciente precisa ter melhorado ali 10 graus, 15 graus. O nosso objetivo inicial não é, com esses pacientes, focar em ângulo de Cobb, até porque nenhum paciente se mostra pra gente apenas como um ângulo de Cobb. Não é só isso o tratamento da escoliose. Isso é uma parte importante e que vira um direcionamento se o nosso tratamento está sendo eficaz ou não, se nós estamos tendo resultado ou não. Porém, com os pacientes adultos, nós precisamos ter um olhar diferenciado. Temos que ter um olhar mais
clínico, um olhar mais pensando na estética, um olhar mais de mobilidade. Sabia que muitas das vezes, mais uma coisinha, anota aí, porque isso você vai ver muito na sua prática clínica. Na maioria das vezes, pacientes com escoliose na fase aguda, na fase adulta, perdão, é um paciente que vai ter uma rigidez muito grande na coluna. Então, pensando lá naquela tridimensionalidade que a gente tanto fala, o paciente inclina, ele roda, ele retifica. Quando você vai trabalhar isso, então quando você vai melhorar essa correção, o paciente ele é tão rígido, né? Tão rígido ali, ó, que você não consegue uma melhora no movimento. Não tô dizendo uma melhora de resultado nesse exato momento, mas uma melhora de movimento para autocorreção. E isso é uma coisa que a gente vai ganhando com o tratamento. Então, se você observa, por exemplo, lá na sua avaliação de que seu paciente com escoliose na fase adulta, ele se encontra com uma rigidez, uma falta de mobilidade, esse é um foco importante que você vai ter que ganhar. E isso, por exemplo, você pode usar como métricas. Você pode fazer um antes e depois de um vídeo dele fazendo o movimento aqui, ó, de inclinação lateral. Inicialmente pode ser que você não veja tanto movimento, mas daqui 6 meses você consegue ver um movimento muito mais solto, um movimento muito mais móvel, né? Com muito mais amplitude de movimento, que é o nosso objetivo. Então, para vocês perceberem que o tratamento da escoliose na fase aguda, ele tem um direcionamento focado para esse tipo de paciente. Mesmo que o olhar clínico seja muito parecido com o dos adolescentes, né? O mesmo tipo de exercício, a gente muda só para cada tipo de curva que você vai fazer e montar a sua grade de exercícios, né? O seu contexto de exercícios aí, pensando na escoliose do seu paciente, no tipo de curva que ele tem, de deformidade que ele tem. Mas lembrando que esse foco direcionado muda tudo. Então, num caso que a gente falou aí sobre mobilidade, então ganhar mobilidade, ganhar percepção corporal, ganhar eixo. Às vezes você vai pegar um paciente adulto também com um eixo totalmente deslocado e você precisa ensinar esse paciente a direcionar, falo muito isso, pontinha do nariz alinhado com a pontinha com o umbigo. Então, ponta do nariz alinhado com o umbigo. A linha dos ombros tem que estar alinhado com a linha das cristas ilíacas. Então, são alguns eixos, alguns pontos do eixo que a gente precisa melhorar e direcionar esse paciente da fase adulta também. E que, se a gente for pensar, e não focando de novo lá no ângulo de Cobb, que é aquilo que eu falei, o ângulo de Cobb não é um parâmetro para nenhum paciente, porém na fase adulta, principalmente, a gente precisa não focar nisso. Isso vai ser sim uma parte do tratamento que a gente precisa mostrar para o paciente, a gente precisa dar um diagnóstico para ele, mostrar quantos graus ele tem e sim, futuramente, se a gente fizer de novo e tiver um resultado positivo, isso vai ser incrível, maravilhoso. Mas para que a gente não crie uma expectativa grande em algo que às vezes não vai evoluir de forma significativa, porque esse não é nosso objetivo. E sim, por exemplo, os parâmetros de foto, de movimento, gravando vídeos, tudo isso muda, além da resposta do seu paciente em relação à estética, né? A como ele se percebe, se ele já tá usando biquíni e não tem vergonha mais de usar, porque agora ele compreende o que acontece com o corpo dele. Então, são esses pontos importantes que a gente tem que ver e direcionar aí na prática clínica. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre como é que eu entendi que o tratamento da escoliose na fase adulta, ela podia ter aí essa visão muito mais direcionada para um entendimento desse corpo, para uma percepção desse corpo, do que necessariamente a gente ficar focados lá no exame de imagem, por exemplo, ou ficar focados em querer usar um colete ou não, porque é uma curva grave. Foi que eu vi as pacientes adultas vindo para mim, os pacientes adultos que na maioria das vezes vinha com um fator, primeiro, dor e estética, né, que na fase adulta é mais isso, que quando, num período curto de tratamento, elas me dão feedback de que nossa, minha percepção corporal melhorou. Nossa, parece que eu não me sinto mais torta como antes. Nossa, as pessoas à minha volta falaram que eu cresci. Falaram que parece que eu tô mais alinhada. Então, só da gente ter essas respostas
importantes, né, de feedback do nosso paciente aí, isso já é um caminho andado e já é uma direção importante que acontece quando a gente vai tratar um paciente com escoliose. Isso para mim já é muito positivo e eu olho para o paciente, né, e vejo como ele entendeu realmente o que acontece com aquela curva e como ele vive muito mais feliz e mais entendido do que acontece ali, né, e com mais prazer em relação ao corpo dele, dela, né, de que essa curva é uma deformidade e que ela consegue se autocorrigir e se estabilizar e isso não vai causar dor, isso não vai delimitar ela em alguma função, ou isso não vai fazer com que ela deixe de fazer algum esporte ou algo assim, que tudo vai ser direcionado como deve ser direcionado ali, mas dentro do âmbito do paciente adulto, né, dessa evolução que a gente está buscando ali, e o paciente entende, ele vai te dar feedback e não se preocupe, físio, se você fizer aí o raio-x, e isso a gente já deixou muito claro lá no começo, e isso é importante você deixar claro lá na hora da avaliação do seu paciente, de que não é lá aquele exame que vai fazer isso, mas que sim, futuramente a gente vai fazer mais um para ter uma percepção de como isso evoluiu, se tá igual, se estabilizou ou se, né, aconteceu de melhorar, que isso vai ser muito positivo, mas o mais importante é sim essa consciência corporal. E por que é importante, né? Por que a gente tem que ensinar esse paciente com escoliose também a se autocorrigir, também a fazer os exercícios, né, específicos, por exemplo, se a gente já sabe, por exemplo, que ele não vai evoluir de uma forma tão positiva quanto os pacientes na fase infantil ou juvenil ou adulta. Porque esse paciente, ele quer uma resposta, né, do que acontece na coluna dele, algo que sempre incomodou. E quando um paciente chega para você com algo, às vezes eu percebo aqui na minha prática clínica, até em relação, por exemplo, a uma má postura, que ele se incomoda, né? Então, um ombro mais protruso, uma cervical mais protrusa, um pouco de hipercifose ou uma hiperlordose, uma pelve desabada. Então, até esses pacientes com fatores, às vezes eu vejo, é quase nada, mas eles se sentem incomodados com algo ali naquele corpo, né, e que na estética e a forma como ele se visualiza não é agradável, nós temos que estar preparados para poder mostrar que mesmo que sejam correções leves, correções pequenas, que sim, ele pode se autoconhecer, saber o que o corpo dele é capaz, o que a coluna dele é capaz, do que esse tronco é capaz de se ajustar para a gente levar ele para uma postura mais adequada para o biotipo dele, para o corpo dele. No caso da escoliose, a mesma coisa. E mesmo que, por exemplo, esse paciente seja adulto, né? Então, vamos pensar aí que o paciente adulto com uma escoliose muito grave que ele veio para você, você também vai precisar ter esse olhar aberto e explicar de que a gente vai tentar chegar no melhor possível para aquela coluna, mas que às vezes a gente vai ficar limitado pela fase em que ele se encontra. Mas a importância do tratamento é melhorar a qualidade de vida do nosso paciente com escoliose. É proporcionar para ele uma consciência desse corpo, de que ele pode, né, se corrigir e saber a melhor forma de adaptar essa postura. Independente aí se ele é muito grave ou se é uma curva mais leve, mas a gente ensinar e mostrar, educar esse paciente, né? A educação do paciente vem através do fisioterapeuta. Sempre que o fisioterapeuta ele recebe um paciente com escoliose, e vamos falar aí da fase adulta, o nosso grande objetivo, né, além da estética, da dor, é a educação desse paciente, é ele entender o que acontece. Às vezes o médico lá, ele não chega nesse momento de explicar
né, passo a passo do que acontece. E aí vem o nosso papel. O fisioterapeuta tá aí para isso, né, para ensinar, para mostrar para esse paciente, para esse, né, que o corpo dele acontece nessa fase, acontece isso, acontece aquilo e que vai evoluir de tal forma, positiva ou negativa, e o que a gente pode fazer para que isso traga melhoras e traga uma qualidade de vida ainda melhor. Então, a educação do seu paciente é muito importante, tá? Vamos falar um pouquinho de tratamento dos pacientes com escoliose na fase adulta. Esse tratamento aí, a gente vai direcionar apenas com exercícios específicos para a escoliose dele. Existem alguns estudos que já falam de uso de colete para esse tipo de paciente, porém ainda nós não usamos de forma tão comum na prática clínica. Eu nunca usei com nenhum paciente meu adulto. Então, assim, quando a literatura mostrar algo mais forte e isso tiver mais de fácil acesso aí na nossa prática clínica, provavelmente a gente vai mudar um pouco essa forma de tratar, mas por enquanto, sua sorte ainda não estabeleceu esse tipo de tratamento. Então, pacientes na fase adulta, a gente precisa tratar com exercícios específicos para a escoliose desse paciente. Então, é você avaliar, pegar o exame de imagem, que eu falo que é o GPS, né, para o nosso tratamento, que é a partir dali que você vai direcionar, através de uma avaliação física detalhada. E essa avaliação física tem que condizer aí com todos os aspectos tanto de testes, como de movimentos funcionais, de equilíbrio, de marcha. Se caso esse paciente aparecer com dor, a gente não pode esquecer dos testes específicos. Por exemplo, se precisar, for uma dor lombar, né, alguma coisa do tipo, um slump test, um LASEG ou cervical. Qual tipo de dor que esse paciente tiver, a gente direcionar um teste específico para ele, além dos testes, né, que são importantes para o paciente com escoliose e o exame físico em si. Lembra sempre e não deixe de fazer isso nesse processo de avaliação que é métricas. Então, tirar foto, fazer vídeos, para que você não tenha apenas o exame de imagem como uma percepção, porque a imagem, né, a foto que você fizer antes e o vídeo desse movimento que você fizer antes, isso vai ser uma métrica muito importante para que você veja essa evolução positiva do seu paciente, além de você sempre anotar a queixa dele, né? Então o paciente vai falar, eu tenho vergonha do meu corpo, eu acho que meu corpo é muito rígido, eu não coloco biquíni porque eu tenho vergonha. Então isso são aspectos que você anota e usa de métricas para que depois de um período de tratamento você consiga usar essas informações ao seu favor e ao favor do seu paciente. Aí você faz a nova pergunta, né? E hoje, como é que você se sente? Como é que depois de todo esse tempo de tratamento, 6 meses aí de tratamento, como é que você entende o seu corpo? Você ainda tem vergonha de usar biquíni? Então é muito legal porque você usa também como métricas aí, né? E os exercícios específicos, eu também gosto muito e direciono o meu tratamento no primeiro dia apenas com exercício de consciência corporal e depois eu vou evoluindo esses exercícios conforme a evolução do exercício anterior. Então, o paciente tá craque, eu mando ver e foco no que lá na avaliação mais me chamou a atenção. Então, esse foco é muito importante para poder direcionar cada exercício específico do seu paciente. Se você, por exemplo, trabalha aí no estúdio de Pilates, eu acho muito legal tratar os pacientes com escoliose aí no seu estúdio com o raciocínio clínico da escoliose. Porque eles gostam, né? Pacientes adultos, eles gostam do ambiente de Pilates, eles gostam dos desafios que o método Pilates propõe, né? O trabalho de força, de alongamento, de concentração, esse trabalho em conjunto de funções de membros inferiores, membros superiores, de alongamento, de toda essa percepção corporal. Porém, se dentro disso você trabalhar ainda, né, todos esses exercícios específicos, pensando sempre no tipo de curva que o seu paciente tem e sempre
enfatizando esse tipo de curva, nunca alongando de um lado e fortalecendo do outro, nunca fazendo exercícios para os dois lados, você vai ter um tratamento muito bacana, porque o seu paciente, além dele estar tratando a escoliose dele, ganhando essa consciência corporal, ele ainda está fazendo atividade, está aí no seu estúdio de Pilates, no seu ambiente de Pilates, conforme foi o objetivo dele, às vezes, quando ele chegou, né? Ou, por exemplo, você também identificou na sua avaliação antes do primeiro dia aí, quando ele chegou para fazer só Pilates, ele não sabia que tinha escoliose e você percebeu na sua avaliação, ele vai dizer, nossa, como esse fisioterapeuta tem um olhar clínico diferente, né? Porque eu não fui lá pensando na minha coluna que tinha alguma coisa, eu fui lá para fazer Pilates. E aí, a partir disso, ele percebeu e era algo que eu já incomodava, mas que eu não dava tanta atenção. E você teve esse olhar diferenciado, você teve esse olhar crítico, responsável e atento para o seu paciente. É isso que muda de um profissional para o outro, sabe? Não é você chegar ao seu paciente simplesmente você jogar aí para fazer os exercícios e tá tudo bem, não. É você olhar para cada paciente com um olhar único, com um olhar de atenção, com um olhar apurado para o que ele pode trazer para você. Então, às vezes, você está vendo um paciente fazendo exercício lá, né, com uma tensão muscular tão grande que por você estar tanto ali na sua zona de conforto, né, sempre fazendo a mesma coisa, que você não olha realmente para o seu paciente e acaba perdendo de que ele às vezes tem dor no outro dia por conta de não relaxar. Um levantador da escápula e trapézio superior. Então, são olhares diferenciados. Seu paciente aparece com escoliose aí para você, no seu estúdio de Pilates, e você não percebe. Eu digo estúdio de Pilates porque é um ambiente onde muitos pacientes adultos podem aparecer e não saberem que tem escoliose, e ninguém melhor do que você, físio, para poder enxergar isso aí. Se você está preparado para receber esse paciente, você vai ter aí uma agenda forte, estável, que são pacientes que vão ficar por um tempo. São pacientes que vão confiar tanto no seu trabalho, porque você detectou alguma coisa que até incomodava ele, mas ele não tinha noção do que era isso, que ele vai te indicar para todo mundo que você é um fisioterapeuta diferenciado. Então, é muito importante, tá? Último assunto que nós vamos falar aqui é sobre tempo de tratamento dos pacientes com escoliose na fase adulta. Nós não temos um tempo fixo, um tempo certo. Por exemplo, o paciente adolescente, a gente fala que o tempo dele é até o final da maturação óssea. Finalizou a maturação óssea, né? Terminou de crescer, a gente desmama colete, no caso para quem usa colete, depois a gente vai desmamando os exercícios e isso vai seguindo para a gente dar alta para esse paciente. Depois ele acaba vindo de tempos em tempos, mas depois uma vez por ano, só para acompanhar, né, como é que tá essa curva, se ele mantém ali tudo aquilo que ele aprendeu e que nós conseguimos no decorrer desse tratamento. No paciente adulto é um pouquinho diferente, o olhar é um pouco mais diferente. O que eu uso? O primeiro ponto é o meu paciente, ele vir, né, com aquela queixa principal e eu conseguir alcançar essa queixa principal. Então, o meu paciente veio para mim porque ele tem vergonha do corpo dele, ele tem vergonha da estética dele. Então, eu vou usar isso como referência. Se daqui 6 meses, quando eu reavaliar ele, e esse ponto for algo que já não estiver incomodando mais, já é um alerta para eu começar a desmamar esse paciente e dar alta para ele. Outro ponto importante, se esse paciente chega para mim com dor, melhorou a dor desse paciente, já é um ponto para eu poder dar alta. Esse paciente, por exemplo, vem com uma falta de mobilidade, muita rigidez, encurtamento. Se a gente ganha isso dentro da autocorreção, do eixo, ganha muita mobilidade, ele já tem uma percepção corporal aí em 3 meses, chegamos nesse ponto onde a gente supriu a queixa do paciente, é o momento de começar a desmamar e dar alta. Pacientes que estão aí no estúdio de Pilates, por exemplo, eu acabo pensando de que nós não devemos dar alta, porque o Pilates é como se fosse uma atividade também para a vida, né? Pelo menos os meus pacientes aqui no consultório, quando terminam o tratamento e querem fazer uma atividade, me falam, Mila, eu queria tanto fazer o Pilates.
Falo, tudo bem, você pode fazer o Pilates, desde que você faça com um fisioterapeuta que esteja habituado, né, com esse tipo de paciente, que ele saiba desse tratamento, eu vou direcionar ele lá, ele vai reavaliar a sua curva e vai fazer dentro do estúdio de Pilates os exercícios específicos para a sua curva. Então, eu acho que é isso, o tratamento ele vem, né, com esse tempo, né, o time desse paciente é exatamente quando a gente suprir, né, e conseguir chegar a melhorar a queixa que ele chegou pra gente lá naquela fase quando a gente fez a avaliação. E isso pode durar 2 meses, isso pode durar 3 meses, isso pode durar 1 ano, depende de cada paciente. O mais importante é a gente alinhar as nossas expectativas com as expectativas do nosso paciente com escoliose na fase adulta.